Olá, gente, boa noite. Estamos aqui ao vivo novamente pelo canal 6 da NET Claro Montenegro. Também aí nas redes sociais, Facebook, YouTube, você nos acompanha. E nós vamos falar sobre os assuntos de hoje da cidade de Montenegro. Estão sendo discutidos, aí, debatidos nas redes sociais, enfim. Então, estamos aí junto também, gente. E juntamente com essa bancada aqui que está se compondo ainda, os componentes da bancada estão chegando. Sérgio Fier, boa noite, Sérgio. Boa noite a bancada, boa noite a todos que estão aqui, boa noite especial para a Rosane, que está aqui nem sempre, né, só de quando em vez. Uma vez por mês. E é um prazer estar com ela de novo nessa bancada para a gente debater e pedindo às pessoas que estão nos assistindo, nos vendo, que participem, que compartilhem esses nossos debates para que a gente, que a voz da gente, as críticas e a participação de todos aí alcance um público maior. Nós precisamos ampliar esses espaços de discussão pública. Muito bem. Algum destaque especial, Sérgio? Não, hoje não. Hoje eu não vou me alongar. Nenhum destaque especial, não. Muito bem. Rosane Bruchier. Boa noite, Rosane. Boa noite a todos os que estão nos acompanhando. Algum destaque que tu gostasse de ampliar, depois além dos que a gente já tem na pauta, Rosane? Olha, hoje na pauta entra um assunto que eu participei de uma reunião esta semana e teria algumas colocações pontuais para fazer em relação ao muro da Estação da Cultura. Esse está na pauta. Está na pauta. Esse tá na pauta. Sobre isso, então, que eu queria um destaque especial. E a minha participação, de vez em quando, né, uma vez por mês, é que eu estou nesta bancada representando o movimento do patrimônio histórico e nós temos uma equipe de outros colegas, então, cada quinta-feira, participa da bancada um colega diferente, representando o movimento do patrimônio histórico. Só para justificar a interação desta mesa, né, nas quintas-feiras. Muito bem. Sérgio Santos, boa noite, Sérgio. Boa noite, Valdeir, boa noite, colegas de bancada, boa noite quem está em casa. Vamos colaborar, com o nosso debate, né, dando opinião, né, se manifestando. É importantíssimo, né, a participação de vocês para que a gente possa também ter mais assuntos aqui e argumentações. E é isso, e meu destaque seria ainda, assim como o quadro traz a 287, eu vou trazer o concurso. Vamos brincar com o concurso novo, nós estamos esperando, senhor prefeito, aí, ó. O concurso público está bem complicado a situação do funcionalismo aí, né, tanto na educação como no geral. É verdade. Muito bem. Ayrton Quadros, boa noite, Ayrton. Boa noite, Valdecir. Boa noite, colegas de bancada. Boa noite, a nossa cereja do bolo, que é vocês aí, né? Esperamos a contribuição para que a gente possa fazer um programa mais íntegro, né? Se porque vocês não gostaram, ótimos comentários, não gostei. Se gostar, né, comente gostando e amplie o nosso comentário. E o teu destaque, Ayrton? Pois é, o Sérgio acabou Já adiantei. 287? Eu fui agora levar minha esposa ali na Esperança e para voltar, eu tive que vir fazer uma minhoca para poder chegar aqui. Horrível. Mas vamos continuar batendo, né, Sérgio? Vamos batendo. E eu vou continuar com a 287. Porque pode ser que as nossas autoridades competentes aqui no nosso município também ajudem, né? Ou se eles estão fazendo alguma coisa que bote a público. Isso mesmo. Muito bem, muito bem. Bom, eu lembro você que está aí participando com a gente, que no final do programa Cidade Debate hoje, nós vamos sortear hoje uma pizza família da pizzaria Bari. Então você que está participando poderá levar essa pizza aí. É uma pizza maravilhosa, né? Indico, né? E digo que é muito boa essa pizza. Pena que nós não participamos do sorteio, né, Sérgio? Nós poderíamos ganhar, poder opinar assim com mais certeza se ela é gostosa mesmo ou não, né? Pois é. Não, pessoal. Assim vai, né, saboreando e tal. Quem sabe esse nosso patrocinador, parece que já teve uma vez, já trouxe uma aí, né?
Sabe, nós tragam para nós saborearem no intervalo do programa, né? Mas é isso, vamos lá. Então, gente, nós vamos para o primeiro assunto do programa de hoje. A comunidade tem reclamado da falta de manutenção no muro da Estação da Cultura. Mas, por ser um prédio tombado, né, e por sinal, não é só a Estação da Cultura que a comunidade reclama da falta de manutenção. Temos vários outros prédios na cidade de Montenegro, históricos, que estão passando por um processo de deteriorização, né? Se deteriorando. Inclusive aqui nós temos o Palácio Rio Branco, né? Mas aí, como é um prédio histórico, né, para fazer qualquer intervenção, mesmo que seja no muro lá da Estação da Cultura, precisa uma autorização, né, especial para isso. Nós vamos começar aqui com a Rosane Prochir, que é do Movimento Patrimônio Histórico. O que tu terias a dizer sobre essa questão da Estação da Cultura e do muro que o pessoal está apontando, Rosane? Isso. Nós tivemos ontem uma reunião na Estação da Cultura, onde estiveram presentes a diretora da DIPAC, né, da Diretoria de Patrimônio Histórico, que coordena todos os trabalhos junto ao complexo da Estação da Cultura, o arquiteto que trabalha junto à estação, a presidente da EFICA hoje, dona Nicole, e também nós tivemos a Anelore Tessler, que é a arquiteta dos projetos atualmente de revitalização da Estação da Cultura. Justamente este assunto também foi levantado na segunda-feira deste mês, na reunião do Conselho Municipal de Cultura, onde a nossa representante do movimento dentro do Conselho levantou este assunto do cercamento, do muro, porque o CTG, os lanceiros, está sobre toda a área tombada, né? Então, ele está lá hoje, já foi acertado, né, a questão documental para eles permanecerem lá, mas o muro em frente ao CTG, ele é continuidade daquele muro, nos mesmos moldes da Estação da Cultura, onde foi tombado todo o complexo. Então, o Instituto de Patrimônio Histórico Estadual coloca que precisa ser refeito um muro idêntico como o original. Só que, além disto, a estação também sofre muita depredação, pichações, né? Nós temos prédio da terceira etapa, onde tem uma parte de madeira, está pichado, nos fundos no pátio. Então, nós estamos percebendo que como tem pouco pessoal, não existe mais a guarda municipal às 24 horas, né? Durante o período depois que os funcionários se retiram do espaço, não há mais ninguém com um olhar de segurança. Inclusive, as pessoas não estão mais frequentando os fundos da estação com crianças, ou aquelas tardes com cadeiras de chimarrão, finalzinho de tarde, porque não é um lugar seguro. Porque nós já percebemos que existem grupos que consomem drogas, que começam a se organizar no espaço do CTG, e depois que a movimentação de funcionários, a atividade na Casa Amarela também, que nós da EFICA participamos com algumas atividades, ou reuniões também, depois que termina a movimentação nos prédios, aquele grupo se insere nos fundos da estação, junto à plataforma, aqueles bancos. Então, a comunidade vai se afastando de um local que é para a comunidade, para o lazer da comunidade também, para a cultura nos momentos em que há programação específica ou para visitação durante o dia, mas não há segurança. E também nós percebemos ultimamente a frequência de cavalos soltos no espaço da estação, junto ao CTG, no espaço da estação. Então, é uma vontade, tanto do patrão atual, da patronagem atual do CTG, como de todas as pessoas vinculadas à Estação da Cultura, à entidade, a EFICA,
produtora cultural da revitalização, né, até hoje das etapas da estação, como também o movimento de preservação do patrimônio, a reconstrução daquele muro. Só que realmente precisa ter os mesmos padrões, então precisa de uma consulta ao IFAI, porque além de refazer o muro como ele era originalmente, né, com aqueles pedaços de ferro, né, as colunas, há muita vontade de se fazer um cercamento em toda a parte da Estação da Cultura, acoplando junto com o CTG, para que a gente não tenha essa entrada e saída também durante a noite, mas que a gente pudesse ter um pouquinho mais de segurança e fechamento, realmente, em determinada hora fecha aquele local, porque daqui a pouco nós não temos como manter, né, como manter um espaço muito grande, que é para serviço e lazer da comunidade, mas que está oferecendo muita insegurança, além da recuperação e manutenção, como já falamos aí. Então a comunidade está certa em declarar, né? Então já existe uma proposição agora, por exemplo, a diretora da Estação da Cultura ficou encarregada nessa reunião de ontem de agendar uma reunião junto ao IFAI, porque precisa ter o projeto, primeiro, da reconstrução, e depois a possibilidade do IFAI também orientar de qual forma se faz o cercamento, porque precisa ser um material que não tire a visibilidade de toda a restauração é por conta do Estado. O custo? Não, o custo é sempre através de projetos pela lei de incentivo à cultura. O município Caixa Direto não pode pôr valor. Ele pode para manutenção, ele pode. Por exemplo, por que o IFAI está envolvido? Porque foi o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado o responsável pelo tombamento de toda aquela área. Então, sempre nós temos que nos reportar ao Estado quando o patrimônio é tombado pelo Estado e é um patrimônio histórico. Então, qualquer mexida que se queira dar, qualquer reforma, revitalização ou recuperação de uma das partes, precisa passar pelo aval do IFAI. E isso, os recursos podem vir através da Lei de Incentivo à Cultura. Ali, para a recuperação do muro, acredito que a própria administração pública não deve ser muito caro. O problema é o profissional capacitado para fazer, porque a gente vê esses prédios históricos antigos, né, todo rebuscado, né, uma coisa muito bacana, não sei como os caras conseguiam fazer, né, porque hoje mesmo com toda a tecnologia não se faz, né, é raro se ver, né, aí conseguir um profissional que consiga fazer, se bem que ali eu não estou lembrado como é que era o muro, se ele é muito cheio de detalhe, alguma coisa, penso que não. Não, muito detalhe, tinha algumas colunas e sempre 2 ferros. É uma coisa mais simples, pegar um cara caprichoso, um cara que faz direitinho. E normalmente as pessoas que põem a mão nos projetos até hoje da Estação da Cultura sempre são profissionais que já têm uma qualificação, um pouco mais de orientação junto do engenheiro que está ali e a arquiteta, que são pessoas que já têm um know-how de trabalhar com edificações de patrimônio público, né, e tombados, então são pessoas capacitadas para orientar. Muito bem. Lembrando, você que está nos assistindo, nós temos uma enquete que está na página da TV Mogadeiro no Facebook. O prefeito Gustavo Zanata cobrou da Agência de Regulação do Estado, da EGR, a GERGS, aliás, uma maior eficiência no serviço prestado pela Corsan AEGEA, no município de Montenegro. Então essa enquete está lá, né, você pode dar a sua opinião, o que você acha que deveria ser cobrado, né? Os constantes rompimentos na rede de ar, recuperação do pavimento após as intervenções, ou outras ações, né, que você, no seu entendimento, entende que deve ser cobrado da Corsan AEGEA. Então, vá lá, dê a sua opinião, né, o que você acha aí dessa busca do prefeito, né, Gustavo Zanata, cobrando aí da agência reguladora, que cobre da Corsan uma maior eficiência, né, dos serviços prestados em Montenegro. Sérgio Fier, questão do muro lá da Estação da Cultura. Me chama a atenção algumas coisas, né?
eu realmente não sei como é que a prefeitura está estruturada, mas sempre que a gente ouve falar, é uma contratação de um terceiro ou de terceiros para fazer manutenções em escolas, em outros organismos ou equipamentos, que a gente chama, né, equipamentos que são tanto para a educação, como para a saúde, como para outros. E esse caso também da estação, eu moro a menos de uma quadra ali da estação, né, moro na Menino Deus, em frente ao CTG Os Lanceiros. E a gente vê essa coisa toda acontecendo, tanto dos animais, porque as pessoas querem ter cavalos, mas não tem aonde colocar, não tem pastos, né? Então acabam largando por ali. E também a questão dos drogados, né? O nosso bairro ali é um bairro bem complicado, com drogas, já aconteceram mortes por ali, um monte de coisa que brigas de tráfico, né? E no caso da estação, eu entendo, eu estou falando só de forma conceitual, porque eu não conheço os detalhes daquilo lá, mas para mim, assim, todos os equipamentos públicos que, de alguma forma, são abandonados, ou seja, não estão sendo utilizados, a tendência é ser ocupado por outras pessoas que vão ali se esconder ali dentro, vão ali para pichar, vão ali para se drogar, etc, etc. Então, assim, eu entendo que a solução, além de, lógico, restaurar o que está estragado, mas, assim, dá uma utilidade, não digo 24 horas, mas, assim, que todo dia tem umas atividades que tem a gente sendo ativo. Na minha rua, toda vez que tinha alguma atividade ali, a gente não conseguia estacionar uma quadra para cá, uma quadra para lá, uma quadra para lá, era tudo cheio de carro, um monte de gente saindo com as suas cadeirinhas, chimarrão, criança, cachorro, gato, papagaio, não sei o que, e todos lá se divertir de alguma forma na estação. Isso, por alguma razão, aí os especialistas aqui têm que dar um motivo, mas assim, a prefeitura deveria ter uma equipe de manutenção de funcionários próprios e que fizessem um roteiro não só de fazer manutenção depois que está quebrado, mas um roteiro de avaliação de cada escola, de cada posto de saúde, de cada prédio tombado, ou não sei o que está começando a estragar, que a gente precisa interferir antes que vire um caos. Porque depois de caos instalado, aí tem que contratar uma empresa terceirizada, aí vem o arquiteto não sei o que, aí tem que preservar as características originais e tal, aí fica tudo muito mais complicado, né? Nós assistimos outro dia uma notícia, 6 pessoas fazendo manutenção em escola, né? Um mutirão de manutenção em escola, 6 pessoas. Quantas escolas tem em Montenegro para fazer manutenção, né? É calha, telhado, é parede, é calçada, é um monte de coisa. Então a gente deixa isso degradar, degenerar, e aí depois tem que fazer um mutirão, custa uma fortuna daí. E ainda assim, com terceiros, que daí a gente sabe toda a complicação que é. Já falei demais, Muito bem, me estendendo. Bom, Cláudio Long dando boa noite aqui, um abraço, Cláudio. Zeca Cardoso também acompanhando o programa Cidade em Debate. Suara Eleusa de Vargas dando boa noite também. Léo Melo, boa noite, Léo, sempre acompanhando a gente. Cris Lanicó dando boa noite também. Leonir Ávila, boa noite, Leonir sempre também acompanhando. E a Suzana Souza também dando boa noite aqui para a bancada. Sérgio Santos, e aí? Pois é, né? O que mais entristece a gente, né, é que parece que não estão dando valor ao trabalho dos pioneiros que batalharam a restauração da estação, né? A gente sabe da luta que teve, era o Pedro Ernesto, né? Lembra do arquiteto Pedro Ernesto? Se não me engano, era esse o nome dele. E lutou, né, junto às empresas do Polo para trazer, enfim, a restauração da nossa estação, né? E me parece que assim, né, o nosso governo municipal não tem essa minúcia de olhar, né? Tem que enxergar as coisas.
se estragando, né? Para não deixar, como o Sérgio falou, não deixar para última instância quando a coisa vai levar muito mais a dificuldade, né, de todo o processo, né? Eu entendo, né, eu penso, e não sei se pode, a estação da cultura tem que ser cercada mesmo, toda a volta, né? E ali na frente, naquela rosinha que dá acesso das Aldanem, que vai para frente, né? De acesso lá do lanceiro ali, tinha que ter uma guarita com portão fechado com guarda. E do noite o guarda fazia a vistoria no todo o prédio, né? Como uma empresa, né? E fim de semana aberto. Enfim, eu acho que quem não cuida do que é seu está sujeito a perder para invasores, para depredadores, para usuários de drogas, enfim, né? Então eu acho que, né, o próprio palácio está lá tirado, eu não estou entendendo isso, sabe? Então, quer dizer, se o palácio está assim, imagina a estação da cultura, né? E onde foi lá né, a história do executivo continente. É isso. Muito bem. Márcio Cunz dando boa noite, e o Márcio Cunz está dizendo, tá feio mesmo aquele muro. Pois é isso aí. Só gostaria de complementar essas questões todas, por exemplo, desde do Pedro Biller, né? O arquiteto que idealizou o primeiro projeto, foi o final de curso de arquitetura dele, onde ele idealizou uma revitalização, né? Como poderia ser a estação. Até na terceira etapa, o arquiteto Pedro Biller sempre teve direito autoral também incluso no valor do projeto, porque ele idealizou e projetou isto, né? Da quarta etapa, que foi a Casa Amarela, no fundo do pátio, já tivemos a total direcionamento e execução do projeto da Anelore. Mas a Anelore sempre, nas outras etapas, trabalhou junto com o arquiteto Pedro. Por exemplo, nós não podemos dizer que está totalmente abandonado, porque existem pessoas que estão em horário de expediente lá, trabalham né? lá. Nós da EFICA, Imagina se não tivesse. Estou envolvida com a EFICA também, frequentamos e utilizamos a Casa Amarela 2 vezes por semana. O Movimento de Patrimônio Histórico, que represento aqui, faz reuniões mensais na Casa Amarela também. Só que depois do horário do expediente, realmente os funcionários não estão mais lá e não existe a guarda municipal no local, que isso seria de muita importância. E outras questões também, a diminuição da programação na Estação da Cultura, é que são pouquíssimos funcionários, né? Na época que tive a possibilidade de trabalhar junto à ADPAC, 2009, 2012, nós fazíamos um trabalho com 12 pessoas. Né? Havíamos 8 funcionários e 4 entre estagiários e eu, então, que na época tinha o cargo de administrar aquilo lá, mas não concursada, né? Na época da gestão. Então, me parece que Sabe quantos funcionários tem hoje? São 3 pessoas que atuam lá dentro. Meu Deus! Então, tem 3 pessoas, 2 pessoas concursadas, a diretora, que é funcionária pública e está no cargo lá, e mais uma estagiária. Então, para 12, que era antes. Então, claro que hoje, por exemplo, os 2 prédios que estão em frente lá também fazem parte do complexo, onde era o Museu Histórico e o Arquivo, estão fechados porque a enchente também atingiu os 2 prédios. Então, todo o acervo daqueles 2 prédios está todo ele dentro do prédio principal da estação. Dentro dos prédios da estação, naquela parte de madeira do Espaço Cultural Braskem e salas do prédio 2 e alguma coisa dentro do prédio principal. O prédio principal, ele funciona diariamente como museu de arte. As salas expositivas funcionam, existem exposições de arte lá dentro e a visitação continua sendo no mesmo horário de sempre, né? Então, nós não temos a incidência de maior programação naquele espaço. E isso está sendo assunto tanto do Conselho de Cultura, EFICA, reuniões com a diretoria da ADPAC, que é da Estação da Cultura. Então, existem movimentos, né? Existem mobilizações das pessoas que estão no entorno para que as coisas comecem a acontecer. Eu acho que uma das coisas práticas que
que Mas vai uma coisa, acontecer né, essa reunião Rosane, só para reconstruir o muro. é o envolvimento das pessoas e outra coisa é o poder público, né? Sim. E tem uma distância às Há pouco vezes. tempo Né? nós falamos no barzinho, né, a possibilidade de botar uma economia lá do bar e tal, né, mas do jeito que está, não tem público, né? Quer dizer uma coisa, puxa a outra. Muito bom. Eu preciso ouvir aqui o seu Ayrton Quadros, que ainda não falou sobre esse assunto. Vamos lá, seu Ayrton. Bem, igual os colegas acabaram de colocar, né, tudo numa linha de proteger a nossa estação da cultura. E bem colocado, o Fiore aqui colocou que se nós não colocar as pessoas que vêm lá dentro, aquele outro lado vai se colocar lá dentro, né? A colega falou sobre, e o seu outro Sérgio também, sobre o cercamento e a estética. Eu acho que concordo com o cercamento e com o portão que o Sérgio Santos acabou de colocar, né? Porque se nós deixar assim, e a estação da cultura, o Fiore aqui colocou, né, em colégio, né, Sérgio? É cultura, gente. Vamos lá, Secretaria de Cultura, arrumar uma programação para colocar, para nós voltar para nós o que é nosso. Não como disse o Sérgio Santos ali, o nosso Palácio Rio Branco está caindo nos pedaços, lá também a colega falou sobre a reconstrução do muro, né? Com os detalhes, deve ter fotos, se querem construir assemelhando-se mais de 50% do que era. É só ir lá na história, lá nas fotos, nos registros, está lá. E tem ainda vestígio como era o muro. Mas eu concordo mais com o colega de bancada. Porque se há pichações, tem que ter uma guarda ostensiva. Bem cercado, nós não temos, né? Vai restaurar e vão pichar, né? Não temos uma guarda lá que terminou o horário do expediente, mas por que nós temos uma guarda patrimonial? Muito bem. Muito bem, seu Ayrton. Obrigado. Então, nós vamos mudar de assunto. O relógio corre aqui, gente. Nossa Senhora. Não, deu 3 minutos mesmo. É 2, vai. Não deu 3 minutos. Vocês do outro lado aí. Então, gente, o prefeito Gustavo Zanata foi até a Agência de Regulação do Estado do Rio Grande do Sul cobrar que a agência cobre mais eficiência da Corsan Aegea do serviço prestado no município de Montenegro. E você, o que você acha que está deixando mais a desejar na questão dos serviços da Aegea em Montenegro? É o rompimento de canos, enfim, a falta de água. Sérgio, na tua opinião, que eu vou ampliar e deixar para ti dizer o que tu acha, na tua opinião, que a Corsan deixa mais a desejar hoje. Olha, vocês sabem, eu tenho um perrengue mensal com a Corsan, né? Todo mês. Esse mês eu fui lá de novo. Tem que pagar né? a conta. Cobranças indevidas e um monte de coisa. Mas como eu estou nessa briga já há muito tempo, que são, lembrando, cobra 2 vezes uma conta de um mês, cobra valores absurdos que eu nunca consumi historicamente, e eu sou um cara sistêmico, eu controlo o consumo da água em metros cúbicos todo mês, historicamente, e eu tenho uma média mensal. De repente trocaram o relógio e eu passei, a partir daquele ponto, consumir o dobro. E isso vem todos os meses. A conta desse mês veio com mais de 30 metros cúbicos de consumo. E eu vou lá brigar, aí eu tenho que entrar numa fila, porque assim, entra na fila, vai para o fim da fila, porque tem todo esse monte de gente aqui que está cobrando também. E muita gente cobrando, muita gente se queixando que estão pagando mais de R$1.000 em conta que não tem absolutamente sentido. Então eles só dizem para ti, procura vazamento, e o máximo que a gente pode fazer é parcelar, né? Então, assim, os nossos vereadores aí, que são os vereadores TikTok, que gostam de fazer um filmezinho no Instagram,
vão lá na Corsã e fiquem lá, não precisa marcar horário nem nada, chega lá de surpresa, pode ser de manhã, de tarde, qualquer dia da semana vai encontrar fila, né? Bom, agora, só me alongando um pouquinho mais, a gente tem ouvido notícias de que a Corsã está, além desses problemas de conserto e recomposição dos buracos que deixam tudo de qualquer jeito, eles estão andando pelos bairros e fazendo notificação de residências que têm poço artesiano. Então, fazendo isso, E são ameaçadores, né? Então as pessoas estão apavoradas, tem muita gente assustada que tem água para si, porque na rede é falho, e eles acabam sendo também um distribuidor local ali, porque muita gente pega o seu baldinho, pega a sua bombona, vai lá buscar água no poço artesiano, que é o único jeito de conseguir. E agora eles estão lá cerceando esse pessoal com os poços artesianos. Ao mesmo tempo, Valdair, em Porto Alegre eles estão perfurando poços artesianos. E os bairros lá estão assustados porque vai secar os açudes e lagos naturais que eles têm na volta lá, porque esses poços artesianos eles não vão fazer um pocinho com um tubinho de 10 centímetros, 10 milímetros. Eles vão meter uns brocão lá e vão puxar a água do lençol freático, e aí os caras estão reclamando que vai acontecer isso, eles estão dizendo, não, nosso poço está regular. Mas nós aqui não podemos ter poço. Então, assim, nós quando privatizamos a Corsã, desculpe, é o governo do estado que prometeu que não ia privatizar. Nós privatizamos e nós criamos um monstro, e esse monstro agora ele não é mais domável. Porque ninguém encara a Corsã, a EGEA. Ninguém tem coragem de encarar eles. Então eu vou no máximo me queixar para o governo do estado, na agência reguladora, porque não sei o que, estou fazendo o meu trabalho. Ninguém encara esses caras de peito aberto de frente, e tem que encarar, porque eles estão dominando tudo. Eles vão dominar, inclusive, os demais municípios que ainda não são da Corsã. Muito bem. É complicado. Gente, Percy Lemos, boa noite, Percy. O Percy também está sempre nos acompanhando. Ganhou a pizza, né? Alcindo Duarte dando boa noite. Um abraço, Alcindo, lá no bairro do 5 de Maio. Lídia Batista dando boa noite pra gente também. Suzana Souza. A Suzana Souza está fazendo um comentário aqui da Estação da Cultura, comparando aqui com o Parque Centenário, né? São muitos investimentos no Parque Centenário e, por outro lado, a Estação da Cultura tendo esses problemas aí, né? Edna Vera dando boa noite, um abraço. Edna, lá de Fortaleza, acompanhando a gente. Esteve aqui esses dias, aqui ao vivo, no programa Cidade Debate. O Ayrton Moreira dando boa noite, um abraço, Ayrton, também sempre nos acompanhando, estava sentindo falta do Ayrton aí. Jana Souza, boa noite, Jana. Então, Sérgio Santos, o que tu tem a dizer aí dos serviços da AEGEA? Pois é. Eu não gosto nem de falar Corsã, porque Corsã não se o prefeito está cobrando, né, da agência reguladora aí, né? É sinal que estão enxergando, né? Estão enxergando os problemas, quer dizer, tem que fazer acontecer, né? Tem que cobrar com firmeza, né? Porque os caras são grandes, né? Como o Sérgio falou aí, os caras estão tomando conta de tudo. Enfim, né? E deve ter contrato, né? Deve ter um tempo para consertar o asfalto depois de aberto, né? Do conserto feito. A gente entende que tem muitas ruas na cidade, principalmente aquela Apolinário de Moraes ali, que deve ter cano podre de muitos anos. Quanto já foi aberta aquela rua ali, né? E assim, de vez em quando ela tem vazamentos, né? Enfim, né? No meu bairro também, de vez em quando, está sempre aparecendo alguma coisa lá. Mas isso tem uma importância, a cobrança, né? E que seja, né, a coisa cumprida, porque não tem como, né? Tu tá esperando, né? Os buracos já tem natural, né? Então, quer dizer, mais está Corsando. Quer dizer que tem que ir para cima e com firmeza para fazer a coisa acontecer. é o papel do gestor público, né? Muito bem. Ayrton Moreira. O Ayrton Moreira é o nosso telespectador. Seu Ayrton Quadros. Eu concordo com meus colegas de bancada, né, que ele fez um trabalho que tem que ser feito. Ele está lá na prefeitura, está comandando o nosso município para esse tipo de coisa. Tá?
E tem que bater de frente a alguém com esse dragão, monstro, como é que o filho colocou, né? Monstro, né? Porque assim, ó, hoje no Jornal do Almoço lá, assistindo lá, eu vi o povo em Santo Antônio da Patrulha, Viamão, reclamando Gravataí e Viamão. da quantidade de postos a ser aberto lá, já estão abrindo, para a Corsã enriquecer mais, né? Que lá é uma reserva de água doce, né? Então, assim, as pessoas muito preocupadas e dando a cara, e tem mais que dar, porque nós pagamos. Mas não vai acontecer de diminuir a quantidade da nossa, o reservatório que eles têm lá, né? Então, assim, senhor prefeito, muito legal o senhor ir lá e de peito aberto e vá quantas vezes for necessário em prol do contribuinte de Montenegro. Rosane Brochia. Olha, eu concordo com os colegas da bancada que realmente o chefe da nossa comunidade, né, nosso prefeito, vá adiante, então, fazer a sua intervenção, as suas colocações junto a quem deva realmente ouvir e poderá daqui a pouco melhorar toda a situação. Porque se há filas na Corsã, quer dizer, então existe esse mal-estar da comunidade, né? Com tantas questões, ou por falta d'água, ou por não recompor até o calçamento onde é feito algum reparo, quer dizer, todas essas situações que já acontecem. Então, o nosso gestor público, ouvindo a comunidade, vai adiante. Eu acho que essa é a forma mais correta de se procurar resolver, né? Muito bem. Consegue ler alguns comentários, Sérgio? Vamos ver aqui, tu paraste aonde ali? Vamos ver. Bueno. Ivonei Pires Silva, dando boa noite. Então a Suzana Souza coloca, outra coisa, gasta um monte no centenário, eu sei lá, não está ficando tão bonito, nada terminado, enfim. A Jasmine da Silva coloca, boa noite a todos da bancada, Deus abençoe a cada um de vocês, uma excelente noite para todos que estão assistindo esta bancada maravilhosa. Felipe Kim está assistindo, Ayrton Moreira, enquete A. A Angelita Martins, boa noite. Ayrton Moreira coloca, tanta coisa se faz na Estação da Cultura, será que não dá para fazer a manutenção? Acho que falta interesse. E o Gerson Freitas, boa noite. Ivonei Pires coloca, tem que preservar e esperar. É lindo aquela Estação da Cultura, até que quem conhece a história poderia contar para que pessoas não entendi muito bem, que não conhece ficar conhecendo, né? Enfim. Jasmine Silvia, meu amigo, você falou tudo. Enquanto os vereadores estão aí filmando enfim, aquilo, vão fazer eu vou dizer, se vier alguém na minha casa conversar aí do Poço Artesiano, sai a paulada na minha casa, pode ter certeza, enfim, mais ou menos. Estou ameaçando com polícia para entrar, viu? Sem mandar, sem nada, mas ameaça com polícia para entrar. Olha aí, ó. O Gelson Freitas coloca, por isso que hoje aqui no bairro a Corsã estava passando de casa em casa, tem muitos poços, muita casa com poços. O Márcio Kunz, menos eficiência no tratamento da água. O Márcio Kunz coloca ainda, é só tomar a água que sai da torneira, muito fedorento. E agora querem proibir poços artesianos, é o fim da picada, que coloca o Márcio Kunz. E o João Batista Francisco, boa noite à bancada. Muito bem, vocês que estão participando. Bastante participação. Muito bom aí, o Gerson Freitas, aí fazia tempo que eu não via a participação. Aí participando novamente. Eu só quero dar uma boa noite para os nossos que nos assistem em todo, ao Volney, né, representando o nosso interior. Lá no Muda Boia aí, ó. Um abraço. Exatamente, e todo o entorno de Montenegro, nossos que nos assistem. Muito bem, nós vamos mudar de assunto agora, e o assunto é o assunto que está aqui do meu lado direito, aqui, que ontem no programa Cidade Debate se manifestou, né, sobre o projeto de lei de incentivo às empresas. Vamos ver aí, né, a matéria, né, e na volta a gente vai comentar esse assunto. Então, eu entendo assim, ó, que a gente dá incentivos fiscais de uma forma muito errada e talvez propositalmente inválida, porque assim, vai gerar empregos, ok, por quanto tempo? Isso tem que estar vinculado,
Porque eu posso inaugurar a fábrica com 300 funcionários e em 5 meses depois já está em 30. Pois é. Entendeu? Porque lá dentro se faz um monte de ações, ou aquele inchaço inicial era proposital também, mas se faz um monte de ações que dentro de uma indústria o que mais se fala o tempo todo, e eu trabalhei muitos anos buscando aumentar a produtividade. Aumentar significa reduzir pessoal, é demitir gente, né? Então, assim, as atividades que eram feitas por 3 pessoas vai ser reduzido para 1. Então, incentivar, quando a gente vai fazer incentivo, a gente tem que dizer quanto tempo, qual é o vínculo, e se eu estou incentivando uma empresa, e isso é uma coisa que é polêmica, mas assim, eu como incentivador, eu tenho que ter direito a entrar dentro da contabilidade do cara e avaliar o que ele está fazendo. Então, aí vocês acompanharam a parte do programa Cidade de Debate de ontem, onde o Sérgio Fira aqui se manifestou, né, falando aí sobre o projeto de lei que está na Câmara de Vereadores, possivelmente vai à votação hoje, de incentivo às empresas para que vão se instalar em Montenegro. Sérgio, a palavra é contigo, Sérgio. Eu até nem vou falar muito de comentar o que eu comentei, né? Mas assim... entendo eu que se uma empresa recebe incentivo, ele tem que fazer parte, essa empresa ela tem que fazer parte, vamos dizer, para ser atraída por incentivos, etc., essa atividade dessa empresa tem que fazer parte do objetivo do município. E aí vem um outro ponto que para mim é fundamental, planejamento estratégico. Qual é a nossa estratégia de Montenegro como município para daqui a 30 anos? Jogar para frente, assim. O que vai ser Montenegro daqui a 30 anos? Qual é a tendência? Quais são as nossas debilidades? Quais são as nossas colaborações que a gente precisa para chegar naquele ponto que a gente imagina chegar em 30 anos? E quais são as nossas forças? Então, assim, qual é o potencial da cidade? O nosso potencial, ontem falamos de Bergamota, né? Tá bom. O que nós vamos fazer com essa riqueza imensa que é o cultivo de bergamota em Montenegro? Os caras estão abandonados. Os produtores de bergamota em Montenegro estão abandonados. E ontem a gente falou, os caras têm água para o período de estiagem, os caras têm estrada, os caras têm rede elétrica, energia para fazer os motores funcionar, as câmaras frias funcionar. Quer dizer, nós temos que olhar para o futuro e dizer assim, eu não vou saber a resposta disso, mas assim, a gente tem que conversar com eles. E aí, como eu já disse um outro dia, a gente tem que ir com o fígado preparado, porque a gente vai ouvir. Porque esses caras vão falar muita coisa. Diz, eu estou pedindo coisas há 10 anos, pedindo coisas há 15 anos, etc, etc. Então, se eu vou incentivar alguém, dar incentivos, eu tenho que vincular com o resultado e com o direcionamento que a cidade está andando, né? Montenegro é uma cidade que tem uma posição estratégica, tem uma riqueza muito grande, nós temos indústrias importantes e isso tudo tem que estar alinhado com a nossa estratégia futura. Só para encerrar, assim, a China, que é um exemplo de planejamento estratégico, para mim pelo menos, os caras planejam 30 anos para frente. E aí eles fazem um plano de execução, aquilo que deve ser executado todo ano, aquilo que tem que ser encerrado em 5 anos, aquilo que em 10, aquilo que em 15. Eles instalaram em 15 anos agora 45 mil quilômetros de trem-bala. 45 mil quilômetros. Isso é uma coisa absurda. E eles conseguiram concluir esses 45 mil com 5 anos de antecedência. Estava previsto para 2030, 2025 eles já estavam encerrando. Quer dizer, aí tem um planejamento estratégico. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles querem diminuir o trânsito de aviões, eles querem velocidade, eles querem acessibilidade, eles querem mobilidade, um monte de vantagens que tem, e custo inclusive, né? Porque um trem-bala consome muito menos do que um avião. Um avião é gasolina absurdo, tudo isso. Então, assim, eles fazem esses planejamentos. É por isso que eles estão crescendo 10% ao ano, né? Eles fazem um alinhamento estratégico.
nós não sabemos nem o que é planejamento estratégico. Infelizmente. Sérgio Santos. O Paulo Azevedo tentou o trem-bala, né? Não sei por que cortaram o projeto do homem, não. Isso Bom, na verdade, daqui ao litoral em 30 minutos. Mas, conforme o Sérgio falou ali no programa anterior, né? Isso aí é mau caráter, né? O cara trata, né? Dá um incentivo para o cara botar 300 funcionários, em um mês ele está com 30, né? E ganhou aquele incentivo, né? E ficou por isso mesmo. Quer dizer, tem que ser feito um contrato de incentivo bem feito também, né? Onde possa ser... Existe falha, onde tem problema tem falha, não adianta, tem que planejar as coisas. Eu penso que há tempos atrás, eu não sei como é que está a situação agora, quando eu estava na ativa ainda, nós tínhamos empresa aqui em Montijo que ganhou a terra, montou a sua empresa e ela não se estabeleceu, ela, não sei, faliu no meio tempo e estava ainda nos cadastros do município, no registro de imóveis, a doação do município da terra para a empresa, quer dizer, fica por isso mesmo, não tem como reverter a situação, caso ela não cumpra, né, um determinado... olha, deve ter muitas situações por aí nesse sentido. É isso. Bom, inclusive isenção de impostos, né? Então teria que fazer cobrança por não cumprimento de contrato. Exatamente. Retroativo ao período que não cumpriu. Mas não tem quem esteja se preocupando com esses detalhes, entendeu? Tem que ser uma coisa que tem que estar aos olhos, sempre aos olhos, né? Para ver se a coisa está funcionando. Muito bem, nós vamos para um intervalo, rapidinho, 1 minuto só. Está misturando aqui já o tempo e na volta nós continuamos aqui com esse assunto, tá bom? Rapidinho já estamos de volta. Aposte você também na nossa cidade. Montenegro, terra de grandes oportunidades. Uma iniciativa TV Mon. Você já parou para pensar no que realmente é a beleza? Eu sei, às vezes ela é tão presente que não precisamos buscar muito para encontrá-la. Porém, com uma rotina tão corrida, nem sempre conseguimos captar o belo à nossa volta. É por isso que eu te convido a prestar atenção em cada detalhe do cenário da sua vida. No horizonte delineado pelas curvas das montanhas, no sorriso das pessoas que você ama, no aroma suave das flores. Aos poucos, você começa a reparar em cada canto ao seu redor e quando menos espera, percebe que é capaz de enxergar beleza em todos os lugares. Principalmente a beleza que está dentro de você, porque é ela que constrói a melhor parte da sua história. Garden Rose Club, BR Incorporadora. Como você está construindo o futuro da sua empresa? Qual o legado pelo qual sua marca será lembrada e reconhecida? Investir em gestão ambiental
é muito mais do que cumprir sua responsabilidade social. É associar sua reputação à força da sustentabilidade. É uma estratégia inteligente que gera valor e diferenciação, que cria conexão em consumidores conscientes, que coloca seu negócio na rota das oportunidades de crescimento e inovação. Constroem a imagem positiva que sua empresa precisa para alcançar os resultados traçados como metas do amanhã. Suas melhores decisões passam pelo compromisso com o meio ambiente. Junte-se a nós nessa jornada. Proamb, um mundo melhor para as pessoas. Pessoas melhores para o mundo. Então, estamos de volta, gente, ao vivo aqui pelo canal 6 da NET Claro Montenegro. Estamos aqui na rua São João, bem no centro da cidade de Montenegro, na TV HD. E eu quero lembrar que você que está nos acompanhando aí, ou pelo canal 6 da NET, pelas Smart TV Samsung e LG também, você pode nos acompanhar. Nas redes sociais, YouTube, estamos ao vivo, no Facebook também. E eu quero lembrar que você que participar pelo Facebook poderá levar no fim do programa uma pizza da pizzaria Bari. Nós vamos sortear aí para um dos participantes uma pizza tamanho família. Rosane Brochier, Sim. Contigo a fala aí do nosso colega Sérgio ontem no programa Cidade Debate, mencionando aí a questão do incentivo fiscal que o município pode oferecer para as empresas, né, e essa contrapartida, né? Me parece que o colega pontuou bem claro, que se há um incentivo também deveria haver uma fiscalização ou realmente um acompanhamento da administração pública para ver e sentir se realmente está se fazendo a contrapartida, assim como foi acordado no início desta empresa vir para a cidade. Porque me parece que nós somos uma cidade que tem tantas coisas boas, mas nós temos que trabalhar para que ela engrandeça e que a população cresça junto também, né? Estávamos falando antes, parecemos ilhas, né? Grupinhos distintos e separados. A gente sempre falou que prefeitura são várias prefeituras, parece que é uma coisa só, quem trabalhou lá dentro sente isso. Então é importante que as pessoas que estão na gestão pública, e que daí a importância de concursados para haver continuidade, né, em todo o processo, que haja realmente essa continuidade de programas para que haja um crescimento realmente para aquele fim, né? Porque se nós vamos fazendo por etapas, cada um pedacinho, não se tem a unidade toda, né? Então me parece que os acordos, os contratos que são feitos, né, devem ser também fiscalizados posteriormente para ver se realmente está acontecendo tudo o que foi acordado, né? Quando as empresas vêm para a cidade com promessas de uma série de coisas. Então vamos ver se isso realmente enriquece a nossa cidade, a população é agraciada com isto, em crescimento, em empregabilidade ou não. Muito bem, Rosana. Sérgio, consegue ler mais alguns comentários? Para mim apareceu só mais dois aqui, além do João Batista Francisco. A Suzana Souza coloca: minha irmã está desesperada, mora em Porto Garibaldi, atrás do Parador 22, ganhou uma visita da Corsã. E a Gladir da Silva, boa noite a todos. Muito bem. Continue participando aí, gente. Depois vamos dar voz aí a você que está participando aqui. Seu Ayrton Quadros. Eu vou no mesmo caminho da minha colega de bancada, né, sobre o incentivo que eu colocou no comentário do Sérgio Feira aqui, né. Mas nós temos que ter muito cuidado para não entrarmos em incentivo que venha onerar o município de Montenegro com aquela empresa que simplesmente ela veio pelo encaminhamento político, que não vai no amanhã, não nos dá a contrapartida do impacto que essa empresa vem colocar. E como falou o colega aqui, né, como um incentivo para 300.
Na verdade, não é 300 porque aquilo é um incentivo político, não é um incentivo técnico do município de Montenegro, e quem tem o direito, o dever de ver se realmente é político, é profissional ou quem é essa pessoa. Pô, nós somos um polo regional, nosso PIB não é pouca coisa dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então nós não podemos entrar com um pedido de alguém que cai de paraquedas, eu vou trazer uma empresa para vocês. Aí agora, para encerrar, o ano que vem vai acontecer isso aí, ano político. De cair pessoas de paraquedas aqui, nos oferecendo um terreno na Lua, só que lá é difícil de chegar lá, são meio bilhão de quilômetros, né? Então estamos tomando cuidado, concordo com o incentivo, sim. Tomando cuidado com o impacto social, ambiental, financeiro. Concordo. Que nós não podemos ficar na mesma. O polo regional, como eu disse, para encerrar, nós somos uma ligação das vias de produção federais. A 386 aqui nas minhas costas e a 116, aonde passa a riqueza toda do Rio Grande do Sul e do Brasil. Muito bem. Então, agora nós vamos mudar de assunto e vamos falar sobre o plano plurianual. O plano plurianual pode ter um incremento de cerca de R$1 milhão para várias áreas no município, e eu quero ver com os meus colegas de bancada, e você que está nos acompanhando também pode dar a sua opinião, é muito importante, né? E qual área que você acha que deveria ter uma atenção maior do Executivo Municipal para a execução aí do plano plurianual. Mas antes de passar para os meus colegas, aqui eu vi a opinião deles, eu quero lembrar que dia 29 de julho, na próxima terça-feira, teremos uma audiência pública que vai falar sobre o plano plurianual. Eu só não tenho o horário aqui ainda, né, mas você pode acompanhar, certamente vai estar aqui nas páginas da TV MOHD e também na página do município de Montenegro, da Prefeitura Municipal de Montenegro, vai estar lá o horário. Eu sei a data, né, mas ainda não tem o horário da audiência pública, é importante a participação. Seu Ayrton Quadros, plano plurianual, qual é a área que, na sua opinião, deveria ter uma atenção maior? É difícil porque essa carência ela envolve todo o entorno de Montenegro, né? Uma coisa ou outra. É a nossa pavimentação de rua, é o nosso esgoto pluvial, que não temos... pluvial e cloacal são os dois juntos, né? E isso deveria de ser, talvez eu vá falar uma besteira aqui, peço que meus colegas me tiverem que corrija. Isso era para ter sido debatido na audiência pública do plano diretor, né? Investimentos na infraestrutura. Era para ter, mas lá colocaram só coisa para inglês ver, desculpe a colocação, mas em muitas áreas que tem, e pensando em verticalizar o município de Montenegro, sem pensar, né, no impacto que vem acontecer social e econômico para aqueles com menos finanças, menos ricos, né? Então, assim, uma coisa que era para ter sido, desculpa, eu não sei se eu coloquei bem, já lá no plano diretor. Bom, eu procurei na página da prefeitura, não consegui localizar a data. Eu sei que é dia 29, mas a data, não consegui localizar nenhuma informação sobre horário da audiência pública, que é muito importante, né? O planejamento para os próximos 4 anos, né? Se você dizer que dia 6, né, Sérgio, tem no Centro Cultural um evento muito bom também para Montenegro e região, né? Sérgio, mas é uma audiência dia 6 às 8 pública? horas da manhã, né? Sérgio. Isso, vou estar lá. É audiência pública mesmo ou é só Eu fiquei sabendo, uma palestra? Pelo que eu fui, né? Porque ultimamente vamos ouvir o povo, se o povo disser, olha, tem que botar nos esgotos, tem que rever o plano diretor, vai adiantar o povo falar, né? Quando consegue falar, né? Não deixa. Né? Então, quer dizer, mas assim tem.
tem a saúde, né? Tem a educação, estamos sem professor, estamos sem comentário, né? É concurso público de novo. Né? Então tem tem muitas áreas, né? Até 1 milhão, acho que é pouco, é 1 milhão, né? É 1 milhão de reais. Cerca de 1 milhão para cada área, né? Para cada área ou para as diversas áreas? Para cada área. Entendi que é para o todo. Enfim, né? Se ouvir a população, com certeza a população é a educação, né? É a saúde, né? A segurança, as cheias, e por aí vai, né? Muito bem. Sérgio, planejamento para os próximos 4 anos, é um plano plurianual, né? E aí? Falou há pouco do planejamento. Eu falei há pouco sobre o plano de planejamento estratégico e eu vou colocar um pouquinho da minha experiência, inclusive para ter um sucesso nessa questão de um planejamento estratégico ou um plano plurianual. Plurianual por quê? Porque é 4 anos. Então, são os 3 anos do governo atual e o primeiro ano do próximo governo. Que o próximo governo que ele teria que cumprir, né? Mas quando se vai conversar com as pessoas que realmente têm a informação sobre o que deveria ser feito, quais são as deficiências, né? A gente não pode pegar essas pessoas de surpresa. Vou fazer uma audiência. Ok, aí as pessoas vão lá sem saber o que vai ser apresentado, o que vai ser mostrado, e as pessoas são pegas de surpresa. Daí elas vão para casa e começam a falar mal porque o que foi mostrado... Bom, então acho que tem que fazer como estão fazendo o plano diretor de Maratá, né? Hoje outro dia. 3 audiências. Né? 3 audiências. Por quê? Porque na primeira audiência as pessoas vão saber o que é o... E aí o cara diz assim, mas estão pensando naquele negócio que eu conheço lá, sei lá, cultivo de bergamota, o outro lá, mas a minha... Então as pessoas vão começar, quando voltarem para casa, vão começar a pensar e trocar ideia com quem está próximo. Na próxima audiência, o cara vai vir já mais preparado, e aí vai haver uma sinergia, entendeu? E essa sinergia vai fazer com que as coisas realmente importantes aconteçam. Não quer dizer que vai executar tudo que vai ser trazido, mas, na real, mudando um pouquinho de enfoque, tem que ter transparência nesse plano. Exatamente. Primeira coisa. E outra que é assim, as pessoas que estão fazendo esse plano plurianual, elas sabem o que as pessoas querem. Tanto é que eles usam isso nas campanhas, para fazer promessa. Então, assim, eles prometem. Mas, assim, eles estão realmente nesse plano plurianual, vendo realmente as nossas debilidades, estão vendo realmente os nossos potenciais. Qual é a nossa debilidade, por exemplo, em treinamento e educação? Qual é a nossa debilidade em saúde? Nós estamos vivendo crise após crise com o hospital. Quais são as nossas debilidades em mobilidade urbana? Os acessos, tem gente morrendo nos acessos da cidade, e aqui da cidade também está uma droga para andar. Quais são as nossas debilidades de energia, de água? Acabamos de falar crises aqui. Quais são as nossas debilidades com espaço para indústria, para agroindústria? Montenegro é uma produção rural. Aonde que vamos botar aqui as fábricas para produzir óleo essencial, para produzir, estocar os frutos, etc. Quais são as nossas debilidades de segurança? Montenegro é um centro de distribuição de droga de contrabando. Todos sabemos disso, por causa dos acessos, etc. Né? E proximidade dos grandes centros consumidores de droga e de contrabando. Nós vamos só nesse plano plurianual olhar assim as despesas com educação, que nós temos que diminuir, né, tá? Despesas com o pessoal contratado, vai ser isso? Bom, é dia 29, vou estar lá, né? E tomara que eu tenha um espacinho para falar. Eu vou bater um pouquinho. Obrigado, Sérgio. Não tem horário, eu não encontrei a publicação. Eu recebi a informação que a audiência pública vai sair dia 29. Terça próxima, né? Terça-feira. Não tem nenhuma publicação. Eu procurei na página da Prefeitura e na página da Câmara de Vereadores e não encontrei nada. Isso é mau sinal. É ruim. Rosana. Eu penso que essas audiências públicas, elas não podem acontecer só porque existe uma força de exigência que tenha que acontecer. Exatamente. De lei. É uma obrigação legal só.
mas realmente que seja Mas parece que aproveitado, infelizmente é isso, né? que seja aproveitado o momento para ouvir a população e realmente fazer alguma coisa que seja um plano estratégico com continuidade, mas não que seja aproveitado só para futuras promessas, né? Realmente que seja assumido pelas gestões públicas para que aconteça, mas que a comunidade possa realmente ser ouvida. Se é para reunir as pessoas, é para também dar vez e voz para que elas possam se sentir cidadãs, participantes, e que daí possam também ver e sentir o retorno deste feito, né? Porque fazermos uma audiência para ouvir e depois não existirem os outros passos também não tem muito sentido, né? Então me parece que o desgaste, às vezes, ou até a falta de participação é não ver a continuidade desse processo todo. Muito bem. A continuidade do Sérgio lendo os comentários ali do nosso público, Sérgio. Aí. Pois é, o Márcio nos coloca aqui, o povo vai ter voz? Foi o que eu coloquei antes, né? É exemplo das últimas. E ele ainda complementa, muitos não irão, pois já sabem como funciona. É isso aí, foi o que eu tenho aqui. Muito bem, gente. Então, nós vamos mudar de assunto agora e vamos falar da abertura da safra de citros em Montenegro. Vai ser agora no próximo final de semana, em Campo do Meio. Festa? Festa da Bergamota. Exatamente. Desculpa, eu estou aqui. A bergamota montenegrina. Festa da Bergamota Montenegrina agora, hein, gente. Temos um cartaz aí, produção. Consegue colocar também o cartaz? E nós queremos ouvir aqui da bancada se pudesse fazer alguma alteração nesse evento, alguma sugestão, Rosane. Olha, acredito que a comunidade montenegrina deveria valorizar muito, participar, porque é a nossa bergamota, né? E nós precisaríamos valorizar muito quem está fazendo da bergamota montenegrina história na cidade, por estarem cultivando, por estarem sofrendo todas os percalços que a produção, né, e, às vezes propõe para o agricultor, que não é fácil. Então, realmente, que a nossa comunidade abraçasse essa festa, né, realmente para sentirem aquele local, sentir o apoio e o amor, né, dos cidadãos montenegrinos pelo trabalho deles. Valorização do que é nosso. Muito bem. Seu Ayrton. Eu vou na mesma linha que a colega preferiu, né? Que pedindo também que vão lá e prestigiem. Começa, parece, se não me engano, às 9 horas com uma missa, né? E depois, 10 horas, tem um encontro, a inauguração e um almoço gostoso lá para o pessoal, né? Que nossos colonos familiares, né? Vão servir e o preço acessível, né? Então, assim, como a minha colega preferiu, né? Vamos lá, ajude a incentivar aquilo que é o suor dos nossos colonos familiares, né? Produtores familiares, né? Dando ênfase àquilo que eles lutaram, que hoje é reconhecido dentro de todo o território nacional, nossa bergamota. É patrimônio nosso. Patrimônio nosso. Nós já fomos da laranja, né? Isso já passou. É patrimônio histórico, não? Bergamota? Pode ser, né? Pode ser um patrimônio Ainda imaterial. não, né? Imaterial. Como tem Cultura, Pelotas, né? doce, né? Então, Mas são era isso, patrimônios ou materiais se e imateriais. né? Sim, materiais. Incentive. Produção. Pensa, E você aí que está nos acompanhando, o que você... Verdade, né? vou comer uma fruta que é patrimônio histórico. Patrimônio da cidade, porque já é, né? Já é da nossa história. É da nossa história. E você que está nos acompanhando, se você pudesse sugerir algo para ser, né, incrementado aí na festa da Bergamota Montenegrina, né, coloque aí nos comentários para a gente aí, para a gente saber. Sérgio Santos, Sérgio Vieira. Olha, eu não vou dar sugestão nenhuma. Eu acho a iniciativa deles brilhante, é uma coisa impressionante, eu gosto muito. E eu tenho um profundo respeito pelo pessoal do Campo do Meio. São gente batalhadora, são gente que a gente diz pau-ferro, né? Os caras são.
se puxam com todas as deficiências. Vamos lembrar que Campo do Meio, acho que é Campo do Meio, que não tem nem rede trifásica. Cai a tensão lá toda vez. Então, os paquinhos, assim, sei lá, mesmo com todas as dificuldades que eles têm e os abandonos que eles estão sujeitos sempre, o tempo todo, fazer uma festa dessas tem um respeito meu profundo. E olha, eu tenho respeito por poucas coisas, não muitas. Desejo sucesso e gostaria de aproveitar esse espaço público de debate aqui para convidar realmente as pessoas para irem lá, porque os caras sabem fazer festa, os caras sabem fazer missa, os caras sabem fazer comida, né? Os caras sabem fazer comida, então assim, ó, vai ser muito legal todo mundo lá e se divertindo e conhecendo o que é a força dessa turma. É bom que tem a dança, né, para baixar a barriga, porque se eu vou lá vou comer bastante. O pessoal ali se puxam, né, na organização. Muito bem. Sérgio Santos. Eu estava vendo aqui, né, a festa de bergamota montenegrina valoriza o principal produto agrícola do município, que surgiu em 1940, na propriedade de João Edvino Derlan, e evidencia a força da agricultura familiar. A partir dali, tornou-se conhecido nacionalmente nossa bergamota. A 17ª edição da tradicional festa da bergamota, né, dia 26 e 28 de julho em Campo do Meio. O interessante aqui me chamou a atenção que não centralizaram o centenário, né, o que é muito importante, né, está lá em loco, né, na terra do produtor, né. Mas eu acho que aí é uma organização dos produtores. Próprios, né? Exatamente. Isso daí eu trazia para, né, enfim, sem comentar. Mas a minha sugestão de mudar é assim, ó. Eu querendo ou não, eu sempre olho o Jornal do Almoço. E aos sábados, o Jornal do Almoço está sempre numa cidade onde tem festa. Estava em Pelotas, estava não sei aonde, estava em Bento, em Caxias. Entende? Eles estão sempre divulgando, né? E eu sugeriria isso. Mas é custo? Deve dar custo, deve ser caro, né? Para Cristina Ranzolin vir aí, né? Enfim. Né? Mas a cultura, né? A cultura traz arruma dinheiro, né? Lá em cima em Brasília para tanta coisa, então, né? Vamos divulgar o nosso produto. Festa dos 152 anos, foi festa não sei do que, enfim, né? E festa de carnaval. Então, a nossa bergamota, o que traz o dinheiro para a cidade, né? Nada melhor do que buscar um dinheiro lá onde for, ou até mesmo nos cofres públicos do município, né? E trazer para que amplie, né? Divulgue a cidade, né? O nosso produto. Talvez as pessoas comendo bergamota montenegrina, mas não, né? Acha que é o nome da bergamota e não associa, né? Não associa, né? E essa divulgação seria bastante interessante. Tem uma questão histórica toda por trás. Exatamente. Alô, Secretaria de Cultura de Montenegro? Pois é, exatamente. Uma sugestão séria. Agora é tarde, não vai dar tempo. Ano que vem, né? Realmente a gente precisa valorizar, né? Porque, e até daqui a pouco que a nossa comunidade saiba da história da bergamota, né? Como é que surgiu, que ainda tem familiares da pessoa que começou esse enxerto, né? Essa qualidade de bergamota. Então, eu acho que é interessante trazer esse conhecimento também, porque me parece que às vezes a gente não valoriza o que é da nossa história e outros municípios sabem muito melhor valorizar o que é seu e divulgar e ter orgulho de divulgar isto. Nós precisamos amar mais a nossa cidade, a nossa cultura e a nossa história. Nós pecamos em não divulgar os 152 anos da colonização italiana, né? Que passou pelo nosso cais que está caindo os pedaços. Então a gente vê o quanto a cultura é desleixada no nosso município. Há casos e casos, mas nesses acontecimentos em que a pujança que está lá em cima na serra passou por aqui. E teve o aniversário no mês passado, né? Dos 152 anos da colonização italiana, né? Não, 50. 152. E no Montenegro, onde eles desembarcaram para abrir picadas daqui até lá na terra dos Bugli, lá em cima, não foi capaz de pelo menos
fazer uma cena. Mas tudo bem, vai melhorar. Rosilene Neves, dando boa noite aqui à bancada, lá do Rio de Janeiro. A Rosilene mora lá, mas ela está dizendo aqui que a filha e as netas dela moram aqui em Montenegro. A Rosilene acompanha aí seguidamente o programa Cidade. Um abraço aí lá no Rio de Janeiro. Teu destaque, Ayrton. Continua aquela luta nossa lá, daquela providência, da travessia do bairro Santo Antônio, né? Que a gente está encaminhando algo para ver se consegue melhorar, porque sofrem muito mães, pais, idosos, crianças atravessando depois das 18 horas. Esse é o meu destaque. A luta continua, gente. João Dávila, também dando boa noite aqui à bancada, mandando um abraço para ti, João. O João esteve aqui também no programa esses dias. Grande abraço, está assistindo ele lá no bairro Rui Barbosa. Teu destaque é, Rosane? O destaque é para realmente todas essas pautas que nós falamos hoje, né, para que realmente a comunidade consiga interagir cada vez mais com a bancada. Qualquer tema que se coloque, né? Acho que é importante também nós termos aí, o Sérgio sempre acompanha as colocações, que a comunidade vá fazendo contraponto, alguns questionamentos a essa bancada. Acho que essa interação talvez seja bastante importante ser ampliada, né? Porque muitas vezes a gente vem com alguma colocação, mas alguma pergunta ou alguém que instiga alguma situação diferente pode fazer com que seja mais interessante ainda a nossa intervenção, a nossa discussão aqui na Eu até bancada. peço que me corrijam se eu falar alguma coisa que não é do interesse público, mas vai ser difícil. Mas eu estou aqui para aceitar vocês, as opiniões. O Márcio Kuhn está dizendo aqui, sobre o assunto anterior da EGEA, né? Engraçado que quando falta água, aí pode tomar água do poço. Pois é. Tem destaque, Sérgio? Eu vou reforçar essa questão da Corsã. Eu não tinha, em princípio, destaque, mas assim, essa questão da Corsã está me preocupando muito, porque eles estão articulando legislações a nível estadual, e eles estão fazendo isso em outros estados que eu tenho pesquisado. A gente não faz ideia, mas assim, eles já privatizaram em vários estados do Rio Grande do Brasil, inclusive no Pará. Eles privatizaram a EGEA, agora a Corsã deles lá, agora é da EGEA também. E eles vão fazer a mesma coisa que estão fazendo por aqui. Ou seja, estão privatizando não só a distribuição da água, mas também a captação da água. Significa eu não posso fazer um poço, mas eles podem. Então estão privatizando o subsolo. E eles vão privatizar também, é um plano deles, de privatizar as represas e as estocagens de água do rio. Porque já estão com legislação no estado para isso. Do tipo auto-outorga, etc, etc, etc. Tem que prestar atenção nisso, né? Grandes açudes, grandes áreas de estocagem que eles vão se auto-outorgar. Eles não querem se submeter, inclusive, à questão ambiental. E aí essa água estocada será privatizada. Quer beber água? Paga. Quer irrigar a tua lavoura? Paga. Então, eu acho assim, nós estamos realmente com um monstro, e esse monstro precisa ser domado, ou, no limite, ele tem que ser eliminado e a gente estatizar de volta essa Corsã, porque nós vamos pagar muito caro por isso. Mário Pedro, dando boa noite aqui, dizendo que Montenegro está perdendo sua história e seu brilho ao longo do tempo aí, né? Lucas Maciel Marques também dando boa noite aqui a toda a bancada. Sérgio, teu destaque? Eu vou reforçar do início, né, o concurso público, né, o Pedro colocou, né, Montenegro perdendo sua cultura, seu brilho, né. Eu atribuo muitas vezes a falta de continuidade do trabalho do servidor público, né, porque as pessoas vão mudando, vão entrando gente, né, que não tem nada a ver com o concurso público, são pessoas com cargo de confiança, né, político,
Então, não sabem nada da história daquele setor, né? E como é que funciona, como funciona. Eu até me arrisco a dizer assim, ó, se um contribuinte for lá e pegar uma certidão errada e não sabe que está errada, fica por isso mesmo, entendeu? Se não sabe que está errado, não sabe o certo, o errado serve. É mais ou menos isso, por aí, concurso público. Mauro Azevedo Martins dando boa noite aqui para nós também, acompanhando o programa Cidade em Debate. E Leonir Ávila dizendo que ótimo programa o programa de hoje. Muito bem, Leonir, é isso aí. É o que a gente quer ouvir e também o programa é bom quando vocês participam, quando vocês nos ajudam a fazer o programa Cidade em Debate. Nós ainda temos alguns minutinhos e aí eu vou perguntar se vocês gostariam de acrescentar algum assunto. Hoje o programa fluiu mais rápido aí. Alguém de vocês? Eu falei menos hoje. Eu reclamei que não tem os 3 minutos. Nós temos 3 minutos aqui, né? Mas não dá os 2. Mas tudo bem. Eu saliento a importância. Está mais andando. Saliento a importância da participação de todos vocês que acompanham as bancadas aqui, realmente de interagirem de uma forma mais consistente até, de sugerirem temas para debate, para que realmente a bancada possa estar conectada ao que a comunidade precisa ouvir e participar dos debates. Esse sempre é o objetivo da TV MOHD, né, Rosane? Trazer assuntos que estão lá afligindo, lá preocupando a comunidade, né? Esses assuntos precisam ser... Deixa eu só ler, desculpa. Claudete Bax colocou aqui, ó. Novo projeto ingressou na Câmara para contratar mais 53 profissionais da educação. Só este ano já foram aprovadas outras 258 contratações sem concurso. Contratações emergenciais, né? Isso é complicado, gente. Bom, nós vamos ver quem vai levar, né, a pizza da pizzaria Bari. Vamos ver quem é que será o Felizardo aí hoje que vai ganhar essa pizza. A produção está colocando. O Percy de novo, não, o Percy toda semana. O Percy vai ser eliminado. O cara vê sorte ele, né? Ontem foi a Nelly Vargas que nós acabamos não conseguindo. Lucas Maciel Marques. Lucas Maciel Marques. Lucas levou a pizza aí da pizzaria Bari. Não foi o Percy. Dessa vez não foi o Percy. Ontem foi a Nelly Vargas que levou o combo do Mestre do Frango. Hoje o Lucas Maciel aí, Marques levou a pizza da pizzaria Bari. E eu quero agradecer aqui a você que esteve com a gente, né? E agradecer a tua presença, Rosane Brochier. Obrigado. Obrigado pela possibilidade de estar aqui com vocês e com os nossos telespectadores que estão nos acompanhando. Obrigado, Sérgio. Obrigado, gente. Boa noite. Continuo participando. Muito obrigado. Sérgio Fier. Hoje nós temos tempo para dar boa noite. Exatamente. Eu queria agradecer especialmente a Rosane, né, que foi brilhante nas suas colocações com relação ao patrimônio histórico, que a gente precisa falar muito disso para toda a população de Montenegro. E agradecer aqui a atenção e a audiência de vocês. E, por favor, comentem com os demais se algum assunto te chamou a atenção, né? Fomos elogiados aí, que estava bom o debate hoje, então compartilhe isso, indique para outras pessoas assistirem também. Amanhã, novamente, 18h30, estamos ao vivo. Estamos de novo. Então, obrigado. Não somos nós, mas os outros colegas nossos também. Seu Ailton. Eu também quero aqui dar uma boa noite aos meus colegas de bancada, o nosso âncora, né? A produção e você aí, a cereja do bolo, que ajudou-nos a fazer esse programa. Peço que Deus nos abençoe toda a nossa família. E amanhã, como disse o colega aqui, o nosso âncora, o programa está no ar, estará no ar. E temos a reprise de manhã do programa de hoje, né? Verdade. Não lembro o horário. Né? 6 da manhã. Muito bem, seu Ailton. Obrigado, seu Ailton. Boa noite. Obrigado a você que esteve com a gente e reforço aqui o convite para você sempre acompanhar. De segunda a sexta-feira, o programa Cidade em Debate, sempre ao vivo, das 18h30 às 20 horas.
ou melhor, às 19h55. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Até semana que vem. Você já parou para pensar no que realmente é a beleza? Eu sei, às vezes ela é tão presente que não precisamos buscar muito para encontrá-la. Porém, com uma rotina tão corrida, nem sempre conseguimos captar o belo à nossa volta. É por isso que eu te convido a prestar atenção em cada detalhe do cenário da sua vida.